Bom, pessoal, acho que já estamos. Tem outros participantes aqui, acho que a gente já está. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. É estranho estar em webinar outra vez, lembra um pouco a pandemia, né? A gente não sabe é, quem está, quem não está, mas enfim, já estivemos em outros. Prazer estar junto e prazer estar aqui também com esse time de colegas tão qualificados para debater integração Brasil-Argentina, né? E antes a gente estava aqui no warm-up, para bem além da nossa rivalidade no futebol, a gente agora vem achando um jeito de tentar resgatar uma experiência que teve seus traumas no passado, mas que agora está rendendo bons frutos aí, na integração entre os dois países. Então, hoje, aqui eu vou só fazer o papel de tocar a bola para os especialistas que vão falar sobre o tema. E estamos aqui com nossos sócios do verano, o Ali Raj, meu parceiro aqui da área de óleo e gás, o André Carvalho, nosso sócio de Texmas, que trabalha em muitas operações de óleo e gás também, o Tomás Leonardoni, que além de parceiro e sócio do MHR, que está fazendo o evento junto com a gente aqui hoje, é meu querido amigo de LLM de Escócia, então tivemos essa vivência juntos lá. E o Rivaldo, que também já temos uma trajetória aí de amizade, de é, cortar mato alto nesse mercado há algum tempo, é sócio da Álvares e Marçal. Um prazer estarmos juntos aqui hoje. Então, vou, para começar, para ver como é que estão os números, quais as perspectivas aí do mercado, passar a palavra para o Rivaldo, que inclusive voltou ontem da Argentina, então está com notícias bem frescas aí para dar para gente. Olivia, bom dia a todos, é uma alegria estar aqui. De fato, uma novidade, né, Lívia? Desde a pandemia, a gente fez tantos, né, webinars e esse é um formato que certamente ajuda muito a gente a manter interações com o mercado de uma forma dinâmica. Então, assim, é um prazer estar aqui com você, sempre uma alegria quando sou chamado por vocês aí da Verano para contribuir. E com um tema que, de fato, assim, não há para onde olhar que não se fale no mercado de óleo e gás brasileiro sobre a Argentina de alguma maneira, né? Quando a gente pensa em integração de forma mais ampla, é uma alegria ver o que está se passando na Argentina, né? Como você comentou, a gente acabou de voltar de um giro em Buenos Aires de várias reuniões com operadores, lado cheio, com transportadores, com consultores locais, e a gente percebe uma dinâmica muito forte, né? Uma dinâmica realmente bastante interessante, que, como você bem comentou, né? A gente olha para 30 anos atrás, a integração energética ela não se concluiu, né? Então você teve um momento de muita expectativa, né? Que depois não se confirmou, né? Com a Argentina, enfim, com tudo que aconteceu. Depois você tem Bolívia, né? Que aconteceu com o Brasil, de fato se integrou, né? Agora está numa fase de declínio dessa integração, enfim, de uma transição dessa integração para um outro tipo de papel. E agora, quando a gente olha para a Argentina, o que nos anima mais, Lívia? É o fundamento dessa transformação energética. Quando você olha para o shale, para a Vaca Muerta, o que está acontecendo no país, independente de qualquer transição em ambiente de negócios, transição regulatória, que de fato está acontecendo, certamente o Tomás vai poder dar muito mais detalhes sobre isso para a gente, olha para o fundamento geológico, o fundamento da oferta em si de hidrocarbonetos na Argentina é muito forte, né? Então, você tem uma produção que já é bastante robusta, não para de crescer, desde, né, até do governo anterior, você já tinha uma dinâmica de investimento bastante robusta, bastante interessante. E uma novidade, né, do lado brasileiro, que está tão acostumado a ver a Petrobras com uma predominância, né, com um protagonismo tão grande. Na Argentina, a YPF ela é muito relevante, mas ela não é tão grande quanto é a Petrobras, né, nesse tabuleiro. Então, o que acaba acontecendo é você tem players nacionais privados na Argentina que são muito relevantes, que têm muita capacidade de investimento, que têm uma produção, tanto de óleo quanto de gás, crescente e relevante. Não é uma produção pequena, marginal, mas uma produção que é bastante relevante e crescente no tempo. Então, acho que olhando por esse fundamento da produção potencial, da capacidade produtiva, a gente percebe, né, um ambiente ali muito preparado para crescer efetivamente. Isso apresenta para o Brasil, naturalmente, várias oportunidades, tanto para a Argentina, como mas especialmente para o Brasil, porque nós temos um mercado que ele está aberto, né? A gente tinha um mercado totalmente fechado em 21 até 21 para um mercado parcialmente aberto em 24, 25. Né? Então, hoje a gente pode falar aqui que
né? Talvez em um terço, 25% do mercado brasileiro hoje ele é privado, né? Um market share de comercialização privada, só que com uma dificuldade de continuar essa abertura, essa diversificação de uma forma orgânica. Quando a gente olha para a produção interna brasileira, ela vai crescer, o indicativo é de excedente no tempo, só que ainda muito concentrado em poucos players, especialmente na Petrobras ainda. Então, só com produção doméstica, sem novas medidas regulatórias de desconcentração, né? A gente discute muito gas release, enfim, sem outros estímulos externos à própria atividade econômica do óleo e gás no Brasil, dificilmente nós teremos uma diversificação ainda maior do que a gente já atingiu até agora, que é grande em relação ao que a gente tinha no passado, mas que sozinha talvez não vai conseguir fazer essa transição para um mercado totalmente competitivo. Então, a Argentina surge agora, olha, com um ambiente de negócio super diversificado, em que eu tenho uma estatal relevante, mas vários players privados com produção crescente no tempo, né? E com um quadro muito interessante para o Brasil, que é o fato da Argentina já ter vivido uma transição muito forte para o gás. Quando a gente pega na matriz energética argentina, tanto na geração elétrica quanto na industrial, você tem uma presença muito massiva do gás natural. Então, eu costumo brincar que se no Brasil o cimento consome coque verde, talvez seja então, o pior combustível assim, em termos de qualidade, a Argentina consome gás. Então, você teve uma transição forçada eventualmente pela política de preço, né? Foram muitos anos de política de preços artificialmente baixos, mas que levou a indústria, por exemplo, a consumir gás. Então, o espaço para crescimento, pelo menos imediato, ele não é tão grande. E o país está numa marcha de recuperação econômica, né? Então, não necessariamente eu teria um crescimento suficiente para acomodar o crescimento da produção interna. Então, é natural que agora todos os players argentinos estejam pensando em rotas de monetização, rotas de exportação disso. E o Brasil, naturalmente, ele aparece como um candidato natural. Já estou conectado. Já estou conectado por gasoduto, não é o melhor caminho possível, são 3.000 quilômetros, aquela coisa toda. Mas eu tenho infraestrutura no lado boliviano, por exemplo, depreciada, e um player que, por mais que se possa discutir todas as questões geopolíticas na Bolívia, o momento econômico do país, enfim, as incertezas que isso pode trazer no longo prazo, a Bolívia é um player que está vendo sua produção decrescer, as receitas, os ingressos aqui pela venda do gás diminuindo no tempo, né? E surge a perspectiva dela passar a ter receita sendo um agente de trânsito. Enfim, isso tende a acontecer e ela tem interesse em ser esse player porque é uma forma de você ainda monetizar algo, né, dentro da indústria de gás. Então, você tem uma combinação de fatores, né, e que coloca o Brasil como candidato natural. E aí o Brasil é aquele país que também viveu uma transição. Se a integração energética do Cone Sul ela foi parcial, no Brasil a transição para o gás também foi parcial. A gente teve uma fase muito profícua, né, de massificação do consumo do gás no lado brasileiro, né? A gente, como nós não temos frio como a Argentina, né? Então o consumo de gás no Brasil é muito concentrado na indústria, na geração elétrica, né? E jamais teremos um mercado residencial como tem a Argentina ou como tem países de clima mais frio. Então o Brasil ele é totalmente focado em indústria e geração termoelétrica. Geração termoelétrica, né, cada vez mais flexível, mas a indústria ela deixou de ser estimulada para pensar em gás natural no longo prazo, né? Então nós tivemos uma política de massificação que funcionou lá no início dos anos 2000 com a integração com a Bolívia, em que o incentivo ele era direto para que a indústria saísse do fuel oil, saísse do GLP e fosse para o gás natural. Isso funcionou até o momento que, enfim, há uma decisão estratégica de governo, de Petrobras, de pausar esse estímulo. Havia uma preocupação muito forte com o despacho termoelétrico, né? Você passou a ter uma reserva de gás para despacho, então os preços subiram, eu deixei de estimular o consumo, e então nós passamos a ter basicamente o mercado que nós temos hoje, né? Então, nos últimos 15 anos, o mercado industrial praticamente não mudou de lugar, justamente porque falta essa dinâmica competitiva, em que eu como oferta, vou atrás da demanda, oferecendo condições que estimulem esse cara a consumir mais gás nas plantas existentes e até pensar em novos investimentos para aumentar o consumo em novas plantas. Então, o Brasil ele tem ainda espaço em segmentos bastante estratégicos para a nossa economia para que o consumo cresça. E a gente percebeu, Lívia, nessa ida à Argentina, que a despeito dessa janela de oportunidades, né, que surgiu, que vai continuar sendo relevante ao longo do tempo, né, de gás flexível, de gás interruptível, que naturalmente como um player como a Argentina, que tem uma sazonalidade de consumo relevante, que se repete no tempo, então tem inverno, consumo muito, então tem inverno, consumo menos. Então sempre terei um ambiente de sobras no verão, em momentos de menos frio, que vai buscar mercado de oportunidade. Então o Brasil tem um mercado aqui que é o inverso, né, um mercado muito pouco flexível, né? Então tem um gás que é firme, que é um gás associado, não tem estocagem e tem despacho elétrico ultra flexível, cada vez mais flexível, né? Cada vez mais exigente em termos de flexibilidade. Então, veja, eu tenho aqui um mercado que se encaixa perfeitamente, né? Mas ele sozinho, o que a gente pôde entender e amadurecer nessa última visita é que o mercado argentino, a produção argentina, ela crescerá.
Então, eu buscarei saídas. Então, vai vir daqui a pouco uma onda de gás associado a líquidos, que é muito competitivo, que vai buscar mercados, né, naturalmente. Então, se eu não encontro um mercado brasileiro, né, talvez seja o único mercado industrial grande que pudesse combinar aqui o jogo com o crescimento da oferta argentina. Né? O Chile tem um limitador natural, né? Enfim, de economia, enfim, não consegue crescer tanto assim. A Argentina também não consegue crescer tanto assim, então eu tenho o mercado brasileiro mais imediatamente no mercado de gasodutos, depois a liquefação, que também vai acontecer, né, como um caminho natural para você exportar excedentes do lado argentino. Mas a verdade é que, para que esse potencial seja orientado ao Brasil, eu precisaria investir em infraestrutura do lado argentino. Então, não vai bastar contratos interruptíveis, contratos flexíveis de poucos dias. Eu preciso de escala e de longo prazo em contratos para, naturalmente, eu financiar esse investimento, para eu ancorar o investimento do lado argentino, que é um investimento relevante, né, em gasodutos. Então, veja, o mercado brasileiro ele tem a perspectiva, né, ele tem a capacidade, o espaço de gerar demanda nova, a gente confia muito nessa tese. Quando a gente olha para a siderurgia brasileira, ela pode se descarbonizar, ou pelo menos reduzir a pegada de carbono, consumindo mais gás, seja substituindo carvão no alto forno, seja em novas plantas, por exemplo, de DRI, né, de redução direta. Existem projetos na indústria, a gente tem vivido isso de forma bastante presente dentro da nossa consultoria, né, nesses projetos de viabilização de CAPEX novo. Então, existe demanda por contratos de longo prazo, de larga escala. Naturalmente, o preço, né, e as condições de contorno, de garantia de suprimento, elas vão ser bastante relevantes nessa equação. Então, mas veja, quando a gente olha para fundamento, que é a existência de uma demanda de longo prazo real e de um candidato, né, ou de candidatos, né, de uma oferta diversa que tem capacidade de oferecer contratos de longo prazo, o match ele tende a ser perfeito, né? E eu tenho infraestrutura. Então, o que que falta nesse processo? Então, eu tenho brincado lá na Argentina eu brinquei na Argentina quando eu estava lá em Buenos Aires que o Brasil é um país que não está acostumado a negociar contratos de longo prazo. Tem um mercado ainda muito ajustado, muito curto, né? Então, o mercado tem a Petrobras, muito forte, poucos players privados, teve basicamente uma troca de posições, né? Eu tinha a Petrobras ocupando todos os espaços, elas abrem um pouco desse espaço, né? Deixa de comprar gás dos seus parceiros, enfim, vende ativos. Então, esses players ocupam o mesmo espaço que já existia antes. Então, não criei espaços novos. Eu não tenho um ambiente de concorrência necessariamente aqui. Então, eu não tenho oferta de contratos, né? Eu falava, né, nos eventos que a gente participa juntos, o quanto que, na nossa visão, não há um problema de oferta no Brasil. Historicamente, você brincou do Mato Alto, né? A gente está aqui nesse mercado desde antes de gás para crescer, enfim, né? Você tem um mercado em que é, sempre se dizia que o problema do Brasil era oferta. Pô, não tem gás, cara, não tem como ter competitividade se não tem gás. Caramba, eu tenho muito gás agora. Eu tenho crescimento, eu tenho o BR-103 chegando, né, Preto Raia, eu tenho Sergipe Alagoas, eu tenho gás chegando, né? Bolívia declina, o pessoal declina, mas eu tenho projetos grandes, muito grandes, né? Que conseguem já indicar um potencial excedente no médio prazo. Então, veja, o problema não é mais a oferta de gás em si, mas a oferta de contratos, né? Essa necessidade da oferta em buscar novos mercados. O que eventualmente no Brasil não vai acontecer naturalmente. Então, para a Argentina surge esse espaço, né? Olha, eu tenho diversidade de players ali dentro, e aí, para começar a fechar o raciocínio aqui, Lívia, e passar para você de novo é, a bola, nós temos uma janela de integração, né? Quando você fala, né, se é um monojo de oportunidade, uma janela de oportunidade não só pelo fundamento que existe no lado da demanda brasileira, da infraestrutura, da necessidade da demanda do lado do Brasil e da oferta do lado argentino, mas também porque é um momento geopolítico muito alvissareiro, né? Um momento muito interessante, porque historicamente a América Latina se integrou a partir de governos, de estatais. E a gente tem a chance agora, né, de ter, ao não ter governos necessariamente alinhados, e uma política do lado argentino que cada vez mais diz expandir a visão, a participação privada nos investimentos, nas conexões de negócio, você tem a chance de ter um movimento descoordenado de integração. Por que isso pode ser bom? Porque o que a YPF pensa não é o que a Petrol pensa, o que a Pampa Energia vai fazer, o que a Panamérica, enfim, você tem diferentes perfis, diferentes objetivos comerciais e todos esses objetivos serão buscados, em alguns momentos em coordenação, em outros nem tanto, mas sem uma agenda necessária entre governos e entre estatais, que foi o que aconteceu na janela de oportunidade da Bolívia com o Brasil, que aconteceu entre as estatais e acabou. Né? Não existia espaço para você buscar, como um privado, algum tipo de caminho aqui, uma construção de alguma rota de negociação, rota comercial relevante. Então, veja, nós temos no fundamento da oferta e da demanda uma oportunidade muito clara, uma conexão que, ainda que desafiadora do ponto de vista de custo, ela já existe, né? Então, me parece que existem incentivos muito alinhados aqui para que os players privados se comuniquem e que tentem encontrar saídas, né?
ao mesmo tempo que a geopolítica nos ajuda a pensar dessa mesma maneira, porque também estimula que os players se resolvam, né? Que, enfim, que busquem as suas próprias conexões, o que faz muito sentido e que pode ajudar bastante isso a acontecer. Então, para fechar, Lívia, eu acho que a gente tem uma oportunidade realmente muito, muito interessante aqui. O interesse ele é total do lado argentino em encontrar essas saídas, essas soluções. Do lado brasileiro, a gente percebe um incremento, né, da sofisticação, da capacidade dos players do lado de cá, industrial inclusive, de pensar outros formatos, negociar novos formatos contratuais. De novo, não há cultura para isso, vai ser preciso muito esforço lado a lado para você construir esse novo formato, esse novo contrato. E por que não pensar daqui a pouco em leilões, em formas de vender esse gás a partir de uma, de uma outra, é, de uma outra dimensão concorrencial que nós não estamos habituados no lado brasileiro, né? Que muitas vezes é um contrato muito padrão, enfim, uma dificuldade de pensar a longo prazo, mas agora nós temos a oportunidade para construir esse tipo de instrumento e de relacionamento, tá? E me parece que o momento ele é muito relevante aqui, e como quase sempre acontece, para fechar, Lívia, nós não temos tanto tempo assim, tá? Porque se eu tenho uma produção crescente lá no Argentino, que busca mercados, se o Brasil não se posiciona para ser esse mercado firme de longo prazo, eventualmente essa liquidez ela vai para outro lugar. Pode ser que esse gás mais competitivo associado a óleo, associado a líquidos na Argentina, vai deslocar o gás seco na própria Argentina. Vai encontrar um outro caminho. Então, assim, eu vou ter que me encaixar de alguma forma, né? Então, do lado de cá, a gente vai ter que ser muito ágil para construir essas pontes e se posicionar realmente como player preferencial, pelo menos como um mercado que entrega a solução que a gente não precisa, ao mesmo tempo que ela nos entrega aquilo que sempre faltou, pelo menos nos últimos 15, 20 anos. Não, maravilha, Rivaldo, muito bom. Sempre bom te ouvir falar. Já anotei muitas perguntas aqui, já recebemos outras no chat. Vou passar para o Tomás falar um pouco aí da perspectiva argentina, né? Enfim, acho que uma das primeiras dúvidas que surge aqui da sua fala é a construção de uma infraestrutura direta. Ajuda a diminuir essas desconfianças e tem confiança já para a gente ir para o longo prazo, né? Dado esse passado, assim. Mas vamos lá, Tomás. Perfeito, obrigado, Liv. É um prazer estar aqui A com gente está vocês. vendo o seu e-mail, a gente não está vendo Você não a está vendo PowerPoint? apresentação, não. A gente não. Agora? Acho Agora que tá. sim? Agora foi. Tá, perfeito. Tá bom, perfeito. Obrigado, Liv, pela invitação. É um prazer para mim. Eu amo trabalhar com o Brasil. Eu trabalhei num projeto de exportação de gás para a usina uruguaiana, lá fins dos anos 90, e também trabalhei no arbitragem da disputa entre a usina e a YPF como exportador. Então, eu conheci muito bem uh, esse projeto, que questões afetaram esse projeto, e acho que um bom e custoso aprendizagem de que pode ser feito novamente, mas bem, nessa oportunidade, para que os projetos de exportação para Brasil funcionarem, tá bom? Eu vou falar em inglês, vou dar uma apresentação para tentar transmitir a vocês eh, o filme completo do gás argentino, desde a produção da molécula até a fronteira, tá bom? E todos os desafios regulatórios e contratuais que temos por diante, tá bom? So the question I made myself is, why can the Argentine gas compete to enter the Brazilian domestic market? Or maybe the question would be, can the Argentine gas compete to enter the Brazilian domestic market? Well, let's try to, I would not say answer it, but at least have a few ideas to try to answer these questions. Okay, so um, I will not go to the history of the oil and gas industry in Argentina, but I will leave this PowerPoint for you guys. But what I'm trying to, transmit in these PowerPoints is that we have a lot of history in the oil and gas industry. We discovered oil and gas in 1907, and in the 50s, we became a gas country. Almost all the provinces are interconnected to the gas grid. We're second after Russia in penetration of gas in our economy. And
during the past 10 years, after the expropriation of the shares of Repsol in YPF, the transformation of the industry has been very powerful. Of course, we discovered Vaca Muerta and we de-risked Vaca Muerta. And then we will see a few figures that show that the capacity or the productivity of the rock is just amazing. The shale gas is almost unlimited. And then we can discuss about what's the meaning of unlimited, okay? But the driver, of course, was geology. But I would say that although Argentina has not been a good student in many, let's say, macroeconomic issues, in terms of oil and gas industry, we have been a very good student over the past 10, 11 years. We enacted, new laws in the upstream, in the midstream, and in the downstream to, gradually position Argentina as capable of being a large-scale exporter of oil and gas. You can see how regulation has been improved in each of these sectors, and we'll double-click then later. And we were able to arrange the supply of our domestic market, which has always been a nightmare during the past 20, 25 years, which in fact were one of the obstacles for the firm exports to Brazil, Chile in the late 90s, a lack of arrangement of domestic supply in the domestic market. Through Plan Gas, which was launched in 2001, you have contracts between distribution companies and power companies. I will simplify a little bit here, but, the main, I would say the priority demand with the producers. So we have long-term contracts until end 2028 with a price that signals for investments, and we deliver pay obligations that guarantee that supply, which is a catalyst to start thinking about what we can do with new gas. And as I was saying before, shale gas is unlimited. And this year, last year, Milei was able to pass a new law that created a new export regime in crude oil and gas. And they created long-term firm export permits and guarantees in terms of tax stability, stabilization clauses as to the permits, etc. So I would say that during the past decade, many steps have been taken which position Argentina ready to think big. Not too much time here, but what I want to show you guys is that maybe different from Brazil, the interconnection between the market and the blocks is of course is created by the pipelines, by the offtake agreements, which I was explaining through the Plan Gas, and firm transportation agreements between distribution companies and power companies with the transportation companies. Okay, so then we will double click a little bit of how we can use the infrastructure that is already in place during the complete year or only during summer. Rivaldo mentioned a little bit, when we see the block, this is a map of Vaca Muerta. You can see there the different windows of Vaca Muerta, the window that is, let's say, only oil, at the window that it has, gas and that wet gas. Of course, the window of oil comes with a lot of associated gas. And Rivaldo mentioned this. Argentina is becoming a crude oil exporting country. We're exporting around 200K barrels per day. And many of these shale oil fields come with large amount of associated gas. So that would allow us to be competitive in terms of the break-even price that gas needs to be exported. So you have the IOCs, you have YPF as the NOC, and you have a lot of independents. Most of them Argentines, but you have some international independents. So the portfolio of companies is really diverse, and that sort of ensures a lot of competition, and that's good for the Brazilian market. What I wanted to show here is that, of course, the weight of the power generation
and residential consumers is big, as you can see, in terms of consumption. And I would say the last third of the industry, the only contracts that are being renewed on an annual basis are the ones of the industry and producers. Those contracts are renewed on an annual basis. The contracts with the power generation and the distribution companies are more long term. Okay, there you can see the percentage of gas where it comes from, and you can see that the Neuquén Basin takes 70% of the gas offer in Argentina. Now, just to show the impact of Vaca Muerta. We all know that the interconnection is there. Of course, to think about large volumes on a firm basis, we may need some, big infrastructure, but then we can discuss about it. The opportunity is firm on the summer, and on the winter, use the LNG projects that will be installed in Argentina. We can discuss about this later. During the past 3 years, Argentina has undergone big gas infrastructure projects. The number one is a new trunk high-pressure pipeline that connects Vaca Muerta with the province of Buenos Aires and allows that gas eventually to go to the north. And then the number 3 is the change of the flow of the pipeline that used to transport gas volumes from the north to the center of Argentina. Now that pipeline has changed its flow. It takes gas from Vaca Muerta to the north, and it's currently also under expansion. You can see there a dotted green line close to 3. That is a new infrastructure projects that TGN, which is the company in charge of the pipelines of the north of the country, that wants to build in order to, transport more volumes from Vaca Muerta up to the north, Bolivia, and eventually Brazil. These are some figures of what we're talking about. We can see that at the end of the 90s, I would say the driver was Chile. You can see that we were able to export more than 20 million cubic meters of gas per day, which Brazil is around 2 million, and Chile takes almost the rest of that. Okay, and during the past 5 years, we can see how the exports have gained a lot and more, let's say, more focused on the summer. But in average, we're talking about 10 million cubic meters of gas per day. But the great opportunity of Argentina to unleash the gas reserves that has Vaca Muerta is definitely LNG. And today we're seriously talking about 2 different projects, the ones of YPF and Shell. As all of us that work in the gas business know that Shell is a big aggregator of gas and a big marketer of gas. So that joint venture with YPF is good news for Argentina. That's one of the projects. You can see there the different phases of the project. And then you have another project, both of them in the province of Rio Negro, in the coast of the province of Rio Negro, which is a joint venture between YPF, Harbor Energy, Pampa, and Pan American Energy and Golar. Okay, and that's floating LNG through 2 vessels of around 2 billion tons per annum. Okay, but these are projects that still need FID. We expect those to come during this year, 2025, but will take volumes of export to around at least 20 million cubic meters of gas per day as LNG. Okay, and that you can see a graph really small that shows the opportunity, right? The gap that everybody in this industry sees between supply and demand in terms of LNG. And the energy transition, to me, shows us that there will be more LNG replacing coal, and there is still a gap between the projected supply and the demand that we will see in the following decades. So this is an opportunity to take seriously and to look into the following 3 decades at least.
So the regulation is there. If you're talking about the upstream, these concessions that YPF has, Pan American has, last 35 years. So a lot of, time in the horizon to develop these shale gas projects. There you can see the shale gas production in Argentina. And what I wanted to show you in this graph is the shale gas, different from conventional gas, is able to deliver in the short term. If you go to an example, which is Fortín de Piedra, they went from 0 to 20 million cubic meters gas per day in 2 years. And if you already have the infrastructure for processing that gas and the infrastructure for transporting that gas, you can go from 0 to 10 million in, I would not say a few months, but the message I wanted to transmit is that in the short term, you can deliver gas, different from conventional gas, because it's about putting rigs in the field and drill and complete and tie in. So the capacity of respond, the availability is really fast. And you can see there, those jumps respond to that, okay? So regarding transportation, maybe as a key takeaway for you guys, Argentina has 2 different pipelines. You have public service pipelines, where you can see there TGN, the big pipeline transporting gas to Bolivia, and you can see TGS, which are the red pipelines. Those pipelines, high pressure trunk pipelines that I would say they transport around 120 million cubic meters of gas per day to different regions of the country, are public service, and the tariff is regulated. And of course, you can sign firm transportation contracts there, but the capacity of negotiate the tariff is more difficult, and you need the approval of the authorities. Different from many, let's say, private pipelines, such as the one that ENARSA has between Bolivia and the connection with TGN, is the Juana Zurduy. That's the one being used now to transport gas to Bolivia and eventually to Brazil. Or the Gasoducto Pacífico that transfer gas to Chile. Those are private pipelines under different regime, and the price of the transportation there is more free to negotiate. You don't depend on the approval of the authority. We have a contract carrier legal regime in the pipelines. That's a key takeaway. And the ship or pay contracts generally have a 100% ship or pay, to see if we can renegotiate that, to think about these new businesses. Finally, last year, the hydrocarbons law created an underground gas storage concession, which we think will trigger more gas underground storage projects, which of course are very good for these new export projects. Finally, in terms of the downstream natural gas marketing, we created a new regime in which once you submit an export request to the government, multi-annual, it can be for 10 years, and on a firm basis, and of course, backed up with gas supply agreements in the domestic market or with reserves, if you are a producer, the government has 30 days to object it based on security of supply, not self-supply, but security of supply. So and let me double click there. Today, the paradigm in Argentina is that the security of supply is ensured because the reserves are there. It's just about the price and the market. And Argentina has amended its hydrocarbons law to mandate that the price of crude oil and gas in the domestic market may not be intervened. So it's free price by law. So that is another reason why conditions for a dynamic market and for more guarantees for exporters are there in Argentina. Now, the export projects we're seeing, the one of Total, Tecpetrol, are short-term, they're interruptible permits, and unfortunately, the export price is subject to regulation. The Secretary of Energy establishes a minimum price
now it's 5.1% of Brent. Of course, if we want long-term firm export projects, we need freedom, and we need to go to this regime that has been passed by the government. It's about the producers submitting these export projects and then be approved, but the regulation is there, okay? Let me finalize with RIGI. RIGI, you may have heard about this new promotional regime in Argentina that lowers the government take big time. You know, it reduces income tax, and you know, there's no VAT. You know, it reduces the government take and it makes these projects more competitive. You know, these projects, this RIGI regime is thought to finally obtain FIDs for LNG projects, for big copper projects, etc. But LNG is on the spot. The projects I mentioned, one of them, the one of Golar and Pi that I mentioned a few minutes ago, they already have applied for this regime and they already have obtained the treatment of this regime. So they lowered the government take, they have these protections for 30 years, and these protections also include, you know, guarantees as to export rights, guarantees as to arbitration in case of disputes with the government. You know, whatever you want to be included in this sort of stability investment regimes is included in the Argentine one. Believe me on this one. Of course, I'm open to questions on this regard. So this is good in terms of protection, and you already can see that these projects are gradually taking place. Okay, so just to finalize, be more for Rivaldo and the team, how we transform a marginal business for spot opportunities into a long-term mass volumes market. That's what Argentine producers want. If you ask them, they want to become big exporters. They need mass volumes. How to match? What's the match between the firm transportation contracts in Argentina and delivery pay contracts with the Brazilian customers? And of course, take or pay that can finance that infrastructure. Difficult. Let's see how the market reacts on that. We need to eliminate export duties. You know, today exports are taxed at 8%. I think that doesn't help to make Argentine gas competitive vis-a-vis other options that Brazil has. And let's see how it evolves the end of the plan gas I mentioned. You know, it ends in end 2028. Let's see how the government continues regulating or fostering that contractualization between distribution companies and power generators in Argentina with producers. Okay, I think that's my time. Of course, open to questions in the future, and thanks for your time. Obrigada, Tom. Acho que bem abrangente, assim, acho que você tocou em vários pontos sensíveis. E antes da gente se conhecer pessoalmente, a gente também estive nessa arbitragem, talvez por isso um pouco dos traumas, né? Vem principalmente de Tex, que foi um instrumento ali usado que inviabilizou a importação pelo Brasil no passado, né? A gente não conseguia, fica aquela dúvida, ela se repassaria para o preço do PPA, mas o fato é que se travaria numa coisa a longo prazo e a discussão então, acho que esse é um ponto bem sensível, realmente, a parte de techs, não só no fechamento agora, para tornar competitivo, mas para dar essa confiança para o longo prazo, né? E aí, vou passar a bola aqui para o Ali, nosso sócio de óleo e gás, que vai falar um pouquinho da perspectiva do Brasil. Olá, pessoal. Muito boa tarde já, né? Passando de meio-dia. É realmente um prazer estar aqui, né? Com gente que é tão boa, né? Entende tanto do setor, e todos amigos, né? E conhecidos aí de longa data. Esse é um tema que a gente respira, né? Muito no nosso dia a dia e acho que essa nova, vamos dizer assim, essa nova configuração né, de perspectiva de ingresso de gás argentino no Brasil traz agora uma visão
bem diferente, talvez do que já tenha sido considerado no passado, em termos de oportunidades e o que pode acontecer no mercado local no médio e longo prazo, né? Eu vou compartilhar um slide aqui para guiar um pouco a minha fala. É, mas a ideia aqui é eu dividir com vocês um pouco da minha visão e comentar um comentário geral sobre, né, o que isso representa em termos de competitividade, como é que isso se encaixa no momento atual, né, do ambiente regulatório de abertura de mercado no país. É, só um segundinho que eu vou compartilhar aqui a minha tela. Desculpa, agora aqui. Deixa eu ver. Não sei se deu certo. Vocês estão vendo a minha tela? Agora foi. Ah, ótimo. Então vamos lá. Acho que eu gostei muito, né, uma coisa que o Tomás falou, que eu acho que a gente, no Brasil, a gente compartilha muito dessa visão, né, que e o Rival também comentou isso, quer dizer, as reservas estão aqui, né, o recurso está aqui, né, o problema é o preço e o mercado, né, e eu acho que quando a gente está falando de preço e mercado, essencialmente, acho que tem dois fatores que são bastante complexos da gente administrar e trabalhar, né, num aumento de competitividade, que é essencialmente infraestrutura e tributação, né? Eu não ouso falar de tributação aqui, isso eu deixo para o André falar depois, mas acho que falando de infraestrutura, né, a gente tem aqui essa essa fotografia, esse mapa, essa figura que já foi usada em tantos estudos da EPE e da ANP, e ele vai sendo atualizado de tempos em tempos. A gente vê, né, principalmente as infraestruturas planejadas entrando e saindo do mapa, algumas porque saíram do plano, outras porque foram efetivamente implementadas. Mas é uma fotografia perfeita para a gente falar do mercado de gás brasileiro, das dificuldades, né, e da nossa conjuntura no mercado de gás natural. Né, essencialmente, o Brasil, né, ele tem recursos muito ricos e fontes de suprimento bastante saudáveis. Essencialmente, né, a gente está falando das importações da Bolívia, né, e agora, né, Argentina, das importações de GNL, e com um crescente número de terminais de regasificação ao longo da costa, né, a gente já tem aí, acho que seis, sete terminais em operação ou entrando em operação. E a gente tem os campos de produção né, principalmente do pré-sal, mas a gente tem uma produção doméstica bastante saudável e que representa a maioria, né, do gás consumido hoje no país. É, mas cada uma dessas fontes encontram barreiras de infraestrutura bastante relevantes que inevitavelmente afetam no preço e na competitividade desse mercado. Acho que o primeiro grande desafio, né, o Rivaldo trouxe isso bem, é que a gente tem um player dominante, né, que é a Petrobras, que é efetivamente um price maker, é quem orquestra, né, todas essas pontas, e a gente acaba vendo que nem sempre, né, os incentivos à competitividade estão totalmente alinhados, considerando, né, a presença de um player que tem esse peso
ao longo da cadeia inteira, né? Eu acho que a Petrobras é um player totalmente verticalizado, que atua, né, em todos os elos, né, de produção, agora só não distribuição, mas ainda é fornecedora, né, majoritária para as distribuidoras. Mas a gente vê que ela, em momentos, está mais ou menos ativa em competir, em trabalhar numa melhoria da precificação e das condições de flexibilidade para os usuários finais. O que a gente viu, eu tenho visto no mercado recente, é que uma série de iniciativas de mercado e de governo, né, permitiram o ingresso de outros players nesse setor e que ainda representam uma minoria, né, mas que conseguiram se movimentar de uma forma a trazer uma dinâmica um pouco mais livre nesse mercado e até puxando a Petrobras também a competir com mais vigor em uma série de frentes aqui, né, especialmente quando a gente fala dos clientes industriais e abertura de mercado. Mas mas essencialmente o gás que chega no Brasil, que vem pelo mercado, ele tem esse desafio de custo de infraestrutura, que essencialmente eu acho que vem do seguinte problema: a infraestrutura existente no Brasil, né, não ainda falando especificamente de gasodutos e a infraestrutura que traz o gás e processa o gás offshore, é uma infraestrutura que não foi desenhada originalmente para ser para operar em um mercado totalmente livre e competitivo, né? É uma infraestrutura que foi construída há muitos anos, numa época onde a Petrobras ela era é, pelo menos um monopolista de fato, e proprietária da grande parte dessas instalações. Então, hoje o mercado de gás brasileiro ele acaba tendo que trabalhar com os desafios de conviver com essa conta, né, de pagar essa conta do passado, né, de custos que foram construídos da sua forma, da forma que fizeram sentido na época que eles foram desenvolvidos, visando atender interesses mais específicos. E hoje, quando a gente fala, né, de um mercado que está caminhando para uma abertura, com uma diversidade de players, com produtos bastante diferentes, você inevitavelmente você tem uma tensão, né, entre é, como remunerar essas infraestruturas, como arcar com o alto custo que essas infraestruturas têm e como continuar incentivando um aumento de competitividade, né? O, o governo vem trabalhando fortemente em momentos mais ou menos intensos, melhor dizer assim, é, em aumentar, né, a competitividade, em trabalhar especificamente em reduzir os preços. Atualmente tem um foco bastante importante do Ministério de Minas e Energia em olhar para os custos de infraestrutura que estão levando o preço do gás a se manter elevado, mas tudo isso depende de uma movimentação regulatória muito complexa que anda a passos muito lentos, né? Então, a gente tem a ANP, em especial, com uma agenda regulatória enorme, né, olhando principalmente na regulação do setor de transporte e a regulação de acesso às infraestruturas de processamento e escoamento, com muita dificuldade de implementação e a gente é, e entregando, né, resultados ainda pouco notáveis, o que
me leva ao meu ponto aqui principal quando a gente, depois de ouvir, né, o Tomás em especial. A gente hoje tem um problema aqui de competitividade bastante relevante, que é custo de infraestrutura é alto, a infraestrutura ela é dominada por um único player. E mudar esse cenário, mudar esse status quo é bastante desafiador por questões jurídicas, por questões que foram definidas no passado, que você não consegue mudar com facilidade. O que leva à transformação do mercado, ao aumento de competitividade com base nos recursos que nós temos hoje, torna isso bastante limitado. Então, o ingresso de uma nova fonte, ingresso sem acréscimo de infraestrutura, usando um caminho já disponível, é, que de repente consegue chegar a um preço mais competitivo no país, pode dar uma chacoalhada nesse mercado que hoje não acontece. Então, a gente vê, né, esse custo de infraestrutura é uma briga, uma tensão entre os players privados, a Petrobras, e o governo, que, né, mesmo com regulação, ainda tem muito desafio para a gente superar. Mas de repente vem uma realidade nova que acaba superando isso tudo e se impondo, né, a essas dificuldades. A gente pensa, de repente tem um gás argentino chegando, né, que não tem que passar pelo elo do processamento, que não tem que desenvolver novas infraestruturas, que de repente tem um custo de produção menor, de repente consegue ter incentivos na Argentina para exportação. Com o resultado de chegar aqui no Brasil com um preço mais baixo, isso acaba mudando o jogo de uma forma bastante significativa, onde se o preço do gás sozinho não resolver, né, vamos dizer, o produtor, né, a Petrobras em especial, que produz o gás offshore e precisa garantir que esse gás chegue na costa para continuar a produção ser contínua, né, porque a produção de gás associado, que não pode parar, porque senão impacta a produção do óleo, ela vai ter que achar uma alternativa. Quer dizer, então essa infraestrutura que hoje tem um preço em princípio, onera demais a cadeia, e se isso for o único jeito de baixar o preço do gás, para ela poder continuar entregando gás, o mesmo volume no mercado doméstico, ela vai ter que olhar para esses custos e revisar. Então deixa de ser uma discussão de proteção de investimento né, e direitos adquiridos para ser uma questão mais real de competitividade, que de repente tem uma solução, uma solução de gás que é mais barato, que está chegando e que o mercado vai começar a tomar, né? Então a gente vê realmente o impacto muito interessante. Isso não estava nos planos de longo prazo. Eu vejo, se você olhar os planos da EPE, né, né, de projeção aí do mercado de energia brasileiro, o ingresso desses volumes ainda não estavam totalmente mapeados. Então realmente é uma solução nova que se viabilizada, né? E aí acho que vamos dizer, é um desafio enorme, principalmente do lado argentino, né? Se viabilizada em um custo muito atrativo e em condições, né? Tem essa questão da flexibilidade, tudo. Isso pode mexer de uma forma bastante relevante no mercado brasileiro, né? E eu estou falando principalmente desse caminho do toviário, né? E a gente sabe que tem novas infraestruturas que podem ser construídas, né? Tem infraestrutura aqui no próprio mapa, a gente vê, né, o gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, mas a gente tem o GNL, né, Tomás, como você bem falou,
a Argentina pode exportar, pode aproveitar esse monte de terminal de regasificação que vai ter na costa brasileira para exportar GNL para o Brasil. Quer dizer, então, se não tem infraestrutura terrestre, vai ter marítima. Então, realmente uma mudança bastante relevante que depende, né, como tudo, né, depende de inúmeros desafios né, e soluções de todos os lados, mas tem um cenário potencial aí bastante interessante. É, Lívia, não sei como é que a gente está de tempo, mas a Não, gente, tava bom, acho eu que a não gente quis, não pode, quis interromper, mas acho que a gente já. tá, acho que a gente pode passar para o André, O então, André, falar um pouco de tax. Não, combinado, André. perfeito. Agora você fala que tá tudo resolvido, que não. Ah, Se eu naturalmente, puder. a solução vai estar nos tributos. Cara, né, o que que acontece, né? Os tributos, ou seja, acabam, né, tendo um delay aí de toda a legislação tributária para tentar acompanhar o mercado, né? Eu também, né, sou entusiasta dessa integração energética, ciente naturalmente de todos os desafios que a gente tem. Acho que até para usar uma metáfora futebolística, é como se a gente tivesse uma grande seleção pegando os melhores de Brasil e Argentina, né? Seria como, em vez de a gente ter uma seleção argentina e uma seleção brasileira, a gente junta o melhor de tudo num time integrado, seria o que essa integração é, traria naturalmente, né? Acho que o mercado é que dita muito. Acho que eu me alinho muito a essa posição do Ali, né? Semana passada eu estava participando de um painel sobre transição energética com um advogado americano. E ele falava, né? O preço do MMBTU aí em, sei lá, $3, mas você tem regiões dos Estados Unidos que ele está sendo negociado a 1,5, a $1,50 o MMBTU. Por quê? Porque você tem uma estrutura, você tem mercado, né? E o mercado, a grande mão do mercado, vai depois editar o preço, mas quando você tem, né, toda uma questão regulatória, incertezas regulatórias, jurídicas e tributárias, é quando a gente começa a ter gargalo, né, custo Brasil e incerteza e custo na operação. Acho que bom, já estamos aqui, né, bem avançado no tempo, já chegando a hora do almoço. Vou falar muito rapidamente sobre algumas questões tributárias que a gente vem enfrentado aí, né, ao trabalhar aqui com alguns dos colegas no painel. Quando a gente tem, né, a importação de gás natural por duto, né, a gente tem, né, o grande exemplo aí, né, de gasoduto Brasil-Bolívia, né, que começou ali, né, chegando a 30 milhões de metros cúbicos dia, enfim. E ao longo do tempo, essa operação gerou, naturalmente, como tudo no Brasil, discussões tributárias. Né? A gente não tem grandes questões no II, no IPI, no Imposto de Exportação, ou no IPI, né, um equivalente a um Excise Tax. Mas nesse caso vai ter o PIS/COFINS, né, a importação do gás natural, né, da molécula no estado gasoso tem PIS/COFINS, a importação, como a gente vai ver, do GNL tem alíquota zero de PIS/COFINS, tá? E o grande fiel da balança aqui em questões tributárias é o ICMS, né? Basicamente, principalmente, né, uma premissa de mercado, principalmente para projetos de gas to power, é o diferimento do ICMS, como a gente vê na importação do GNL, e aqui também na importação por gasoduto, há um diferimento do ICMS, pelo menos em Mato Grosso, onde, né, é a chegada do gasoduto, e sempre houve ali muita discussão, né, de quem é o efetivo importador, se seria o estabelecimento da Petrobras lá na ponta, que faria, digamos, o desembaraço dessa carga de gás, e o gás, né, enfim, tem toda uma questão que hoje já está meio que pacificada aqui no Brasil, né, ou seja, de fluxo contínuo, como é que se faz o desembaraço aduaneiro, né, de uma molécula de despacho de fluxo contínuo, né, e enfim, com isso já tivemos aí, né, ajuste CNF, 3 de 18, que veio a, a regular depois. E, né, a questão do transporte, porque uma vez você tem a importação, a chegada do gás, por exemplo, argentino via Bolívia, né, e
você tem não só a questão do desembaraço, e depois como é que esse gás vai chegar na ponta final compradora, em que naturalmente vai ter um transporte por um gasoduto. Tá? Então, a gente, primeiramente, tem uma questão tributária, que é quem é o efetivo importador, né? Se é quem faz o desembaraço lá na ponta, ou como deveria ser em outros casos de importação, o estabelecimento do efetivo importador na ponta final. Tá? E há também aí depois, né, algumas questões com relação quando você tem, por exemplo, mais de um transportador, e aí você tem aí, né, algumas questões que a gente tem lidado aí no dia a dia, tá, com relação a conhecimento de transporte, com a própria tributação, né, de como fazer aí a composição da tributação pelo ICMS na cadeia de transporte. Tá, isso então é o que a gente, né, aqui a ideia, né, é só realmente trazer algumas questões tributárias que a indústria tem enfrentado, em momento algum, né, a gente se propõe aqui nesse momento a ir a fundo nelas, mas só trazê-las, né, para reflexão. No próximo slide, né, então a gente fala da importação do GNL. Como eu falei, né, aqui a gente não, assim como no GN, não tem II alíquota zero, IPI não tributado. O PIS/COFINS, que é relevante na importação do GN aqui, ele também tem alíquota zerada específica para o GNL, mas como vem por um modal marítimo, normalmente, não um navio gazeiro, né, vai ter aqui o adicional do frete de renovação da Marinha Mercante, que é 8% sobre o valor do frete, não sobre o valor da carga. Importante fazer essa distinção. No passado houve alguma discussão com relação à FREM, havia um risco de se voltar a uma alíquota de 25%, que era o teto legal, tá? E o ICMS aqui também, né? Acho que aqui estão, né, alguns desses projetos de terminais de regasificação, esses 6 ou 7 que o Ali mencionou, né? Eles contam sempre com um regime de ICMS de diferimento, um regime estadual na importação do GNL, de forma que o ICMS, né, o IVA, seja somente cobrado depois na saída da energia produzida pela termoelétrica, né, utilizando aquele gás natural como combustível. Esse é o padrão, e aí isso traz alguns desafios na prática, tá? Como a questão do próprio gás combustível, usado na própria regasificação, quando há compartilhamento de infraestrutura ou mais de um usuário num terminal, isso acaba trazendo alguns desafios para a indústria com relação a esse diferimento do ICMS. Isso também é uma grande questão, né, da indústria nos terminais, o uso compartilhado. E por fim, eu acho que, né, voltando aqui, né, ao início dessa questão da integração energética, acho que modelos que também a gente já teve a oportunidade, o prazer de discutir com clientes e aqui nas nossas conversas e discussões internas, são possibilidades, né, aí num modelo de LNG até de gás swap, por exemplo, né? Você pode ter um navio gazeiro que vem para um terminal na Argentina com uma certa capacidade, o FSRU lá não tem a capacidade, não tem tancagem para absorver toda aquela carga de GNL que uma empresa argentina estaria exportando, por exemplo, e essa empresa faz um acordo com outro operador de um FSRU aqui no Brasil, por exemplo, para falar, olha, esse excesso de carga, esse 1/3 da capacidade do gazeiro que eu não pude descarregar aqui na Argentina, vamos fazer o seguinte, ele vai para um terminal no Brasil, tá? Você descarrega essa carga no Brasil, faz um acordo, por exemplo, com a Petrobras, que tem, né, o direito de importação do gás boliviano,
e aí se faz uma troca. Olha, eu vou fornecer Petrobras pelo mesmo preço que ela compraria da YPFV, por exemplo, aquele volume de gás, ele vai ser fornecido pós-regasificação num ponto ali a ser combinado, né? E ao mesmo tempo, então, aquele gás que, por exemplo, a Petrobras importaria via gasoduto, ele, ao invés de vir para o Brasil, sai da Bolívia e vai, né, para aquele cliente na Argentina que, por exemplo, fez esse swap do gás com o operador do terminal aqui no Brasil. Isso acho que a gente vê esse tipo, né, nessa integração energética, né, que a gente tão sonhada e que espero que aconteça aí no médio e curto prazo, novamente, apesar de todos os desafios que já foram levantados aqui, a gente vê também espaço para esse tipo de operação. E aí, naturalmente, há uma série de discussões tributárias, back-to-back, como é que fica, né, a tributação do fluxo jurídico, né, de uma operação que ocorre lá fora com o fluxo físico, né, e também são algumas das questões que a integração energética trará aí do ponto de vista tributário. Com isso, então, eu encerro por aqui, vou devolver a palavra à Lívia, nossa mestre de cerimônias, né? Obrigada, André. Bom, acho que foram ótimas as perspectivas aqui, bem complementares, né? A gente recebeu várias perguntas aqui em respeito ao tempo e à fome de todo mundo que estiveram aqui, viu? Por mais de uma hora na hora do almoço. Selecionei aqui 3 perguntas, tentei juntar algumas que a gente recebeu e também que eu tinha, e eu queria começar com o Rivaldo e depois já passando a bola pro Tomás, né? Porque você falou, Rivaldo, que tem espaço para crescer demanda no Brasil. E aí a gente sempre, tá, mas a que preço, né? A que preço essa demanda começa a crescer? Então, acho que ter um termômetro seu aí em relação a isso, qual seria esse break-even? Se precisa de um produto, você falou, precisa desenhar esses produtos. Precisa de um produto específico para alguém, precisa de um subsídio para alguém, estou lançando ideias aqui, tá? Não sei. E aí, Tomás, uma outra pergunta que veio aqui da audiência que hoje o gás argentino não seria competitivo na oferta no mix brasileiro, assim. Então, a depender do que o Rivaldo disser aí, para você não baixar o preço do gás argentino muito antes, queria ouvir de você qual o tipo de margem você acha, se é diminuindo o tributo, se é alguma política do lado do governo argentino que a gente teria Hum, para fazer essa oferta e demanda se encontrarem aí. Bien. Legal, Lívia. Vamos lá, eu acho que a discussão que a gente tem que ter, Lívia, e a gente trava muito isso nos nossos trabalhos, né, que a gente tem aí com o mercado, é que a discussão de preço ela não é dual, é caro ou é barato, né? Na verdade, o que nós não temos no Brasil hoje é uma construção de soluções comerciais, não há. Né? Você não tem hoje uma... E eu provoco os nossos clientes do upstream do Brasil, e eu falo isso sempre com eles, assim, no sentido de, olha, veja bem, assim, acho que nós não tivemos ainda uma experiência de construção de solução comercial a longo prazo para se viabilizar, por exemplo, um CAPEX de uma indústria nova. Não tivemos. Eu já estive envolvido em várias dessas negociações, a gente não conseguia sair do capítulo 2 assim, a gente não conseguia avançar, porque há um conjunto de incentivos que não nos leva nessa direção. Né? Olha, hoje eu tenho um mercado que está absolutamente dado aqui no Brasil, eu tenho uma preferência por um outro modelo comercial, as distribuidoras oferecem uma segurança, eventualmente, né, para contratos de longo prazo, que ainda é bastante confortável. Então, veja, eu certamente não faria diferente do que tem sido feito, tá? Assim, porque há um mercado que oferece essas condições no Brasil hoje, e isso não é disputável. Não vamos disputar essas condições, elas estão realmente dadas, elas são atrativas, tá? Então, o gás associado no Brasil ele consegue buscar custo de oportunidade bastante atrativo hoje e muito próximo àquilo que a própria Petrobras acaba comandando, né, em termos de custo de oportunidade no presente e no futuro, tá? Mas vamos lá. Então, quando a gente pensa em viabilização, a gente vem travando esse debate há muito tempo, dizendo que, olha, nem a demanda no Brasil foi testada efetivamente, né, assim, a ponto de dizer qual é o preço. De fato, a gente consegue avançar aqui. Qual é o preço? Então, se o contrato é de 15 anos, qual que é o preço que eu poderia firmar aqui ou formar? Né? Porque, de novo, a discussão no Brasil, de novo, nós não achamos que o break-even no Brasil seja um break-even alto. A gente está aqui de gás associado. Um gás associado de uma infraestrutura, boa parte dela depreciada muitas vezes. Então, olha, é um outro tipo de discussão, né? Assim, se eu deveria cobrar pelo custo de oportunidade da infraestrutura ou não, é uma outra discussão. Mas pensando no mercado competitivo, os break-evens no Brasil eles seriam baixos. Eles permitiriam você ter preços mais competitivos
se o ambiente nos levasse a esse nível de competição. Não é o caso. Então, quando a gente olha para o lado argentino, a mesma discussão vai acontecer. Se olha para o break-even do gás argentino, qual que é o break-even de um gás associado? Essa é uma discussão muito boa. Tem um break-even? Tem um número? Assim, ou seria basicamente a infraestrutura que eu estou colocando? Porque qual que é o preço de um gás associado? Em que ele é um risco a não garantir que o óleo, de fato, seja acessado, ou mesmo os líquidos que são muito valiosos, né? Um óleo, um petróleo leve, propano, butano, enfim, que também tem áreas argentinas que são muito, muito interessantes nesse nível de potencial, tá? Então, veja bem, Lívia, o que a gente ouviu, e a gente ouviu de fato na Argentina na última semana, é que contratos de longo prazo com escala, eles podem sim atrair blocos de oferta a preços que chegariam competitivos no Brasil a despeito dos custos de infraestrutura. Porque, de novo, não é só um jogo de valorização do gás, mas do projeto como um todo no upstream. Então, pode ser que eu viabilize, né, um bloco relevante do meu projeto com um contrato firme com o Brasil a preços menores do que eu gostaria, mas certamente que me permitem assim chegar, maximizar o meu retorno à medida que eu consigo enviar, exportar esse excedente. Então, a conta nunca vai ser dual. Ela é cara ou ela é barata. Então, eu terei caras competindo pelo mercado brasileiro se eu criar essas condições, né? E se eu entrego um contrato de 15 anos, entrego 2, 3, 4, 5 milhões de metros cúbicos dia firme ao longo de muito tempo, essas condições elas poderão ser dadas, inclusive, na hora de viabilizar a discussão do lado argentino. Eu não vou falar que o Tomás poderá complementar com o seu conhecimento de, enfim, de ambiente, né, institucional na Argentina, mas é fato que o transportador, né, o transportista do lado argentino, ele quer a maior tarifa possível, e o cara que vende quer o maior valor possível pelo valor do gás. Mas quando eu construo uma solução comercial de longo prazo com escala, eu deveria alcançar preços mais competitivos do que aquele que a gente enxerga em contratos correntes de 3, 5 anos. E aqui no Brasil a gente não tem preço de longo prazo, a gente não tem contrato de longo prazo no Brasil. A gente tem basicamente PPAs do setor elétrico ancorados num GNL spot, né? Essa é a única visão de preço de longo prazo no Brasil, né? Então, assim, nós não temos isso construído ainda. Então, Olivia, de novo, eventualmente para uma solução fertilizante, que talvez peça um preço mais baixo, e você tem uma política de Estado para estimular isso, não vou dizer que não caberia, que não seria algo interessante ser pensado. Nós temos aí um Plano Nacional de Fertilizante, e tem toda uma discussão ao redor disso, mas, de novo, Olivia, eu acredito que realmente acredito que uma vez que eu crie condições e a oferta teste a demanda do lado brasileiro, nós teremos gratas surpresas, tá? De que o custo de infraestrutura ele pode ser, enfim, compactuado desde que num produto diferente, tá? E aí, naturalmente, o cara não vai vender só o gás dele, 100% do gás dele em 20 anos. Ele vai vender metade do gás dele em contrato de 15 anos, outra metade, 25% em contrato de um ano a 3. Então, enfim, não é uma equação dual em que ou eu vendo tudo a longo prazo ou não vendo, ou se meu gás ele é caro, não tem como chegar no Brasil. A discussão de curto prazo é muito diferente da discussão de contratação de longo prazo, tá? Livia, let me add the following. Some market intelligence. The price of gas during winter in Argentina, let's say next winter, is around 350, 354, okay? The price of in the summer is around 150, so the difference is really big. Then you have export taxes, okay, 8%. It will depend on who pays that, but that certainly is a cost that should be eliminated if we want to gain competitiveness vis-a-vis other import opportunities that Brazil has. Just a technicality. If you're in a RIGI project, you don't pay export taxes, but you have to invest $600 million to develop shale gas for export to Brazil, or $2 billion to develop an LNG project to export LNG cargoes to Brazil or any part of the world. Only in that case, you don't pay export tax and you have tax stability. So what we talked about, the Uruguayan example, ideally or theoretically should not happen because you have stability rights against new export taxes. But so we should eliminate export taxes. In summer, there is excess gas in Argentina. So the opportunity cost of Argentina producers is to shut in wells. So definitely that's an opportunity for importers and producers as well. The problem is that the government has established a minimum price, which is 5% of the Brent, which now would give you around 3.5, 3.2
million BTU. That should be deleted. Let the market work. Okay, and that's just the resolution of the Secretary of Energy. That's certainly, I know, because I talk with producers, if you eliminate that minimum price, there would be more gas volume sold, both Chile and Brazil. And many producers want mass volumes. They prefer volumes rather than the protection of a minimum price. Okay, for now, I think that's true. A confiança é grande, né, Tomás, de que essas limitações elas serão eliminadas, né? Está muito claro que à medida que eu comece a criar, Lívia, cases concretos de comercialização, a regulação ela virá para complementar, porque na verdade o governo argentino não está olhando só para o preço mínimo, mas para a possibilidade de você virar um exportador de 1 milhão de barris dia, que é o que a Argentina vai buscar nos próximos 10 anos, 7, 10 anos. Então, o potencial econômico ele é muito grande e as limitações elas entregam uma proteção muito pequena. É o que o Tomás comentou, né? Assim, eu prefiro muito mais vender muito mais gás do que eu vendo hoje, por um preço mais competitivo que eu vendo, do que a proteção do preço mínimo, que não faz nenhum sentido, né? Nesse horizonte, nesse ambiente em que eu deixo de ter um ambiente de restrição e passo a ter um ambiente de absoluto, né, absoluto excesso de gás em alguns momentos do tempo. Maravilha, Nivaldo. Uma pergunta para o Ali agora. Você falou muito em contratos de longo prazo, né? Em Brasil comprar a longo prazo aqui. Ali, considerando a sua experiência, você acha que o Brasil hoje está pronto para tomar essa decisão de longo prazo? O que você aconselharia para um cliente assim, olha, eu vou tomar a decisão de longo prazo? Você pega na mão dele e fala, vamos. Olha, eu acho que hoje em dia você fazer qualquer contrato de longo prazo que não tenha o mínimo de flexibilidade para acomodar todas essas variáveis de mercado que a gente visualiza, acho assim, eu acho que assim, eu tentaria negociar nesse sentido. Eu tentaria falar assim, olha, vamos prever, vamos prever saídas, vamos prever flexibilidade, vamos prever como é que você consegue sair para trocar essas moléculas em certas circunstâncias. Porque o que a gente vê é que é isso. Hoje, se você assina um contrato de longo prazo, é, assumir um cenário de preço, esse cenário pode ser bastante diferente daqui a poucos anos. E se você não puder, de alguma forma, mitigar isso na operação desse contrato, você vai ficar numa posição, né, muito difícil de administrar. Então, eu acho que dá para construir nos contratos de longo prazo. Então, eu acho que, como o Rivaldo falou, contratos de longo prazo eles são essenciais para a gente viabilizar projetos e para a gente né, trazer essas novas fontes de demanda para o mercado. Mas eu acho que qualquer um que vai entrar nesse mercado, dos dois lados, tá? Tanto do lado da ponta consumidora como da ponta distribuidora, vão querer achar formas de otimizar. Então, eu imagino que um contrato onde as partes possam, inclusive, ter mecanismos de dividir o upside, pensa assim. Então, eu posso ter um contrato onde ele é firme, mas eu tenho aqui, se eu achar um gás mais barato, se eu tiver como realocar, se eu achar uma nova fonte de consumo para ele, se eu posso revender, eu falo assim, ok, olha, eu não vou ficar com ganho sozinho, assim, eu reduzo o meu custo, mas eu divido um upside com o meu vendedor. Então, eu acho que assim, acho que tem e muitas formas de você fazer, onde você viabiliza o contrato de longo prazo, mas de uma certa maneira amortece essas variáveis de mercado que a gente tem. A gente tem no lado da molécula e no lado da infraestrutura, né? A gente sabe que o governo está atuando fortemente para a gente ter uma redução de preço de infraestrutura, que também pode impactar tudo isso. E é isso, eu acredito muito na capacidade do mercado de ser criativo e desenvolver essas soluções, né? Eu acho que parte do que a gente tem visto no Brasil com o ingresso de novos players é isso, assim, são novos modelos contratuais, novos apetites a risco, criatividade pura mesmo. Então, eu acho que dá para fazer, mas, de novo, acho que precisa ser bem trabalhado.
Muito interessante essa ideia, porque eu acho que eu escuto isso quase como se a gente estivesse dizendo, olha, se estivesse criando um novo marcador de preço, uma referência, quase um novo hub aqui nessa, que é onde eu vou olhar para o, assim, eu não vou lá olhar para o mercado asiático porque eu não tô lá, né? Assim, tô criando um hub aqui, eu vou acompanhar os movimentos desse indexador. Acho que bem legal a sacada. E aí, Tomás, nessa mesma linha, olhando para todas as oportunidades que a gente falou aqui de importação via terminais de GNL, como a gente tem terminal de GNL na costa brasileira e tudo mais, acho que um dos grandes desafios aí, olhando para o que ia ser e vai ser daqui a pouco o leilão de capacidade, né? Que vai fazer um lock-in de demanda importante aí para os próximos anos, demanda termoelétrica no Brasil grande, mas bem flexível. Um dos Hum. grandes desafios do mercado de GNL hoje é quanto é o preço de opção para eu ter uma carga. Então, assim, esse flex fee ou a antecedência que eu preciso saber, ou 60 dias, ou para ter menos tempo eu pago muito caro por essa flexibilidade, né? Num caso aqui com o preço da energia elétrica. Você acha que o mercado argentino, pela via do GNL, estaria disposto a diminuir esse custo dessa flexibilidade? Porque a gente fica voltando para o mesmo ponto, né? Acho que a pergunta de muitos bilhões de dólares é qual que é o valor dessa flexibilidade no final das contas, né? Você acha que o mercado argentino estaria disposto a oferecer umas opções com entrega mais rápida aqui perto, aqui, então me avisa 15 dias antes que eu entrego, eu não vou cobrar tanto assim, pra machucar o econômico do projeto. Liv, I think that it relates with what Rivaldo mentioned about the blocos, you guys. When you speak in Argentina with the gas marketers, and I love talking with gas marketers, right? They are very creative, and what Yes. they really want to protect is the what we in Spanish say curva plana, like a bloco Mhm. that is is 100 all along the year. Of course, in Argentina, you know that the peak will be in winter, and that you will have excess during the other two parts of the year, right? This summer and this summer. But they want foreseeability that there will be a bloco. So if that is in the way of LNG cargoes, or because many of these producers will have different ways to supply gas to Brazil or pipeline and LNG, So that's going to be very interesting, very dynamic, very liquid. We're going towards a very liquid market. And if those blocos are there, then the flexibility will not be, let's say, that punished. Of course, you need long-term agreements because if it's spot sales, you will have to pay what Europe is ready to pay. You will compete with everybody. And many of these new LNG projects, I would not say it's a merchant model because they will need project financing, but I guess a large part of the output will be on a merchant model. Maybe 20%, maybe 30% is going to be merchant. And let's say who's willing to pay for that? If it's Brazil, less freight cost, or it's Europe, let's see. But what I like about the Brazilian concept is that we have different ways to supply energy to the market. Verdade, desculpa, eu fiquei no switch aqui do inglês, mas acho que muito bacana, pessoal. Acho que só queria fazer uma última pergunta na linha das discussões que a gente tem tido para o leilão, André. E aí, considerando o longo prazo aqui e tudo, só se puder falar muito rapidamente se a reforma tributária que já está aí bagunça muito esse modelo que você mostrou, esses números, vão machucar mais, vão machucar menos, ou o que a gente pode esperar disso? É, depende muito da atividade, né, Líbia? A gente tem aí para diversas atividades em modelos de negócio que a gente vê, às vezes, uma reserva de capacidade, um take or pay, né? A gente hoje já tem uma jurisprudência mais pacificada, no sentido de não haver a incidência
do ICMS, do nosso IVA, em alguns casos tampouco vai se caracterizar um serviço, né? Então, para alguns casos, hoje você tem alguns fluxos de receita em projetos que acabam tendo só um piscofins ali na casa de 9,25%, né? Alguns fluxos de receita esses fluxos de receita com a reforma tributária tendem a atrair uma tributação maior aí, 26 a 28% é a alíquota estimada hoje do nosso IVA dual da IBS, do IBS e da CBS, e então pode, embora vai haver um creditamento acho que muito mais amplo e restrito, né, pode haver um aumento do custo para algumas atividades. Para outras, problemas, mas também, ao mesmo tempo, problemas como que a gente tem hoje, por exemplo, com o compartilhamento de infraestrutura e um risco de uma carga, né, importada por um player, eventualmente ser usada por outro e ter uma ineficiência de ICMS, por exemplo, que é um problema muito comum. Esse tipo de problema também fica resolvido. Então, a reforma ela é bem ampla, né? Haverá, imagino, prós e contras, ganhos e perdas, mas no geral, né, o mote da reforma é uma simplificação tributária, né? É a grande proposta da reforma tributária do consumo. E no geral, eu acredito que, né, entre perdas e ganhos, acho que a gente vai ficar com um ambiente com mais assertividade, com menos insegurança, que para o longo prazo, né, tende a ser, né, o ideal do ponto de vista tributário. Maravilha, pessoal. Acho que boas perspectivas, enfim. Obrigada pelas perguntas que vocês mandaram. Acho que, enfim, foram super válidas. Infelizmente, a gente não conseguiu, responder todas aqui, mas a gente fica à disposição. A gente vai disponibilizar o material e esperamos que venham, contatos, contratos também aí, com o gás argentino. Obrigada. Vou encerrar aqui. Obrigado. Muito obrigado.